Boa tarde, Fábio. Muito obrigado por acordar essa conversa conosco. Enfim, é um prazer. E é uma conversa muito informal, mas é inevitável. Quer dizer, eu vou te fazer algumas perguntas, né? E a primeira que é inevitável fazer é como está o MAM, quais são os seus planos para lá, para o Museu de Arte Moderna do Rio? Bom, primeiro, Lauro, queria te agradecer o convite. Sem dúvida, uma oportunidade muito boa da gente estar conversando. Como eu te falei anteriormente, estar aprendendo aí um pouco com você, com a tua experiência. E para mim está sendo realmente muito interessante, né, Lauro? Você, de certa forma, acho que conhece um pouco minha história, né? E é uma história muito, acho que surreal, por um lado, né? Porque você sai do mercado financeiro depois de 22 anos, aí assume o Parque Lage, né? E você conhece bem a estrutura do Parque Lage, né? Muito caótica em função de falta de repasses do Estado. E temos, né, no nosso setor cultural sempre uma questão, né, que é olhar o novo de uma forma um pouco crítica, né? E assim, a minha chegada com toda essa minha bagagem, né, que eu trazia um pouco mais da iniciativa privada e mercado financeiro, mas trabalhando também na questão cultural, já no Parque Lage, nos conselhos, sempre foi visto de uma forma um pouco uma interrogação, né? O que essa pessoa vai fazer lá no Parque Lage, né? Vai privatizar a escola, vai vender a escola, né? E eu acho que o trabalho do Parque Lage foi muito importante, porque me credenciou a estar agora no MAN, né? Eu acho que foi um trabalho que foi muito bem estruturado, apesar de todas as dificuldades que a gente passou, e você sabe muito bem, né? Dificuldades políticas também, né? Que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Não é só a questão financeira, a gente tem uma questão política por trás que muitas vezes é pior que a questão financeira. E, nesse sentido, eu acho que eu consegui, de uma certa forma, blindar a escola, fazer com que a escola voltasse a dar bolsas, voltasse a ter um papel de protagonismo na nossa cena artística. E surgiu depois essa oportunidade no MAN, respondendo agora diretamente a sua pergunta, né? Que é uma oportunidade, eu acho que única nesse momento, né, que a gente passa, porque é uma oportunidade e é uma necessidade de fazer uma transição, e o museu precisava dessa transição e precisa cada vez mais dessa transição, de um reposicionamento, né? A gente tem um desafio muito grande de entender qual é o público que a gente quer atingir e de que forma a gente quer atingir esse público. Então, no meu início de trabalho, né, já pegar uma pandemia pela frente com 1 mês e meio de casa, né, você imagina que não deve estar sendo fácil. Mas, para minha felicidade, a gente tem conseguido, via home office, fazer uma estrutura de trabalho que tem dado certo, né, tem demandado muito mais de nós, né? Eu acho que você sente isso também, como um gestor de uma instituição tão importante como a Casa Roberto Marinho. A gente tem um trabalho 2 a 3 vezes maior, né? Mas é um trabalho necessário e fundamental nesse momento. A gente não pode parar, né? A gente não pode esperar isso acabar para voltar. A gente tem que trabalhar e nos dedicarmos cada vez mais, porque cada vez que eu percebo a importância da cultura e a importância dessas instituições nesse cenário brasileiro, né, tão caótico, mais vontade dá de trabalhar e mais vontade dá de fazer, né? Então tem sido um desafio bacana e a gente tem feito muita coisa. Desculpe, deixa eu te perguntar lá para trás. Como começou seu contato com arte? Você era um colecionador, né? Você começou a... Conta um pouquinho. Eu sei, mas as pessoas todas não sabem. Claro. Eu acho que é uma história assim muito interessante, Laura, porque foi tudo muito rápido e foi tudo muito intenso, né? Eu comecei realmente a minha conexão com a arte de uma forma maior
quando eu comecei a colecionar, como você mencionou, né? Então, eu acabei uma reforma no meu primeiro apartamento, né? Eu tinha mais ou menos uns 29, 30 anos, e falei, não, eu quero comprar alguns trabalhos. Eu nunca tinha entrado numa galeria, Laura, dá para acreditar, com 20, 30 anos, né? E aí eu comprei alguns trabalhos, comecei a realmente conviver com esses trabalhos e sentir essa energia, né, em que é uma energia única que a obra de arte tem, né? As pessoas que não convivem, infelizmente, elas não percebem isso. E, nesse sentido, aí eu comecei a comprar outras obras, né? Comecei a conviver mais com as pessoas desse meio artístico, e aí comecei a ir a feiras, me relacionar mais. Quando o Paulo Vieira me convidou para ir para o Conselho do Parque Lage, em 2007, né? 2006, desculpa, 2006 para o Conselho do Parque Lage. E aí eu comecei realmente a me envolver com isso e me apaixonar e entender a importância da cultura para a nossa sociedade, né? Como ela é, infelizmente, deixada de lado nesse país e como ela é vital para a transformação da nossa sociedade para algo melhor. E aí foi isso, eu comecei a participar do Conselho do Parque Lage, comecei a me envolver mais, e quando eu vi, eu estava mais tempo do meu dia pensando em arte do que pensando em mercado financeiro, né? Então foi uma construção, foi aquela famosa mosca branca, né, que te pica e te abre, né, quase um portal. Eu tive um portal aberto, É né? uma felicidade ter uma pessoa que junta esses dois mundos, né? Porque, em geral, são colocados à parte, mas eles têm que dialogar e nós ajudarmos essas instituições todas irem para frente, né? Porque se é importante mesmo, e mas para a nossa cidade, então é fundamental, né? É fundamental, porque é uma função básica do Rio, é a cultural, turística, né? De serviços. Então, as instituições estarem bem é algo fundamental. E eu adorei quando soube que você estava assumindo o MAN, porque o MAN é o espaço afetivo da minha geração, né? E da geração um pouco abaixo. Eu me lembro que com 20 e poucos anos, quando eu não tinha o que fazer, à tardinha, eu ia para o MAN. Eu ia para o MAN, para a cantina do MAN, aí encontrava Lígia Pape, Antônio Manuel, cineastas, e a minha noite começava daí. Às vezes chegava mais cedo, via exposição. Então, o MAN é quase assim meu modelo. O MAN, como funcionava no final dos anos, meados dos anos 70, é quase o modelo que eu levo para as instituições que eu vou dirigir, né? Você, além de todo o trabalho cultural, você tem também que tornar, que vincular o público, né, afetivamente ao espaço, né? É bom que as pessoas repitam. E o MAN tem sido um desafio incrível, né? Quer dizer, e que não terá saída se não houver uma gestão realmente revolucionária, quase, né? Então, eu fico muito feliz, porque pela sua experiência no Parque Lage, pelo seu entusiasmo, né? Eu nunca vi o MAN com tantas chances de sucesso nos últimos anos. Não, obrigado aí pelo teu apoio, elogio. Assim, eu acho que você está perfeito no que você falou, no sentido de você entender o museu como um lugar de encontros, né? E eu acho que esse é o papel do museu realmente, é ser um lugar de encontros. É exatamente se é aquele lugar que não sei o que eu vou fazer hoje, eu vou lá para o museu porque eu vou encontrar algum amigo, eu vou ver uma exposição. A gente tem a Cinemateca privada mais importante do Brasil, né, aqui com mais de 23 mil títulos, né, 2,5 milhões de documentos. Então, qual é esse projeto, né, que eu estou trazendo para o MAN? É disruptivo, como você está falando, mas voltando à sua origem, que eu acho que é muito importante, que é um museu pautado em cultura, arte, educação, né? Então,
a volta do Bloco Escola é algo que vai ocorrer, né? Que eu acho que é fundamental o museu ser um local de aprendizado, um local em que os artistas se sintam parte do seu dia a dia, façam com aquilo parte do seu quintal, né, de discussão, de trabalho. Então, a volta do Bloco Escola é algo que vai ocorrer, né? Você lembra também muito bem dos Domingos da Criação, né, feitos, né, pelo Frederico de Moraes, todo mundo muito saudosista disso, mas assim, essa ocupação do lado externo do MAN é uma coisa fundamental nesse momento até agora que a gente vive, porque cada vez mais as pessoas elas querem ocupar essas praças, esses espaços externos. E o MAN tem um jardim único, né, feito pelo Burle Marx, com um espaço físico maravilhoso, que a gente quer voltar a ocupar com vários tipos de atividades culturais, exposições, performances, shows, né, teatro, dança, né, como já é ocupado o nosso pilotis, né, e a gente quer incentivar mais essa ocupação. Eu acho que o grande objetivo nosso é criar um museu cada vez mais conectado à cidade e conectado à nossa população, né? E assim, um dos movimentos que a gente também está realizando, e você lembrou bem da cantina, né? E uma das grandes reclamações que todos tinham com o museu por muito tempo foi não ter um lugar bom para comer, né? O restaurante era muito caro, né? Você não tinha mais um bar que funcionasse embaixo. Então, o Laguiole está saindo do MAN, né? Então, a nossa ideia é trazer uma outra operação muito mais alinhada à necessidade do museu, né? Uma operação que se conecte ao museu, porque isso é parte do programa, né? Você vê uma exposição e você tomar um café, encontrar alguém, comer bem. Então, isso era um programão. Né? E vai voltar a ser um programão, eu te garanto. Era uma maravilha, era realmente uma maravilha. Né? Porque você tinha É. exposições ótimas. Eu acho maravilhoso você voltar com o Bloco Escola, porque eu penso também que faltam jovens, né? Você tem que conquistar um público jovem, né? E o MAN é uma referência histórica, é uma referência até de liberdade, né? Porque no tempo duro, mais duro da ditadura, o MAN, a Nilmar Muniz Sodré, né, que era do Correio da Manhã, ela conseguiu, praticamente não, ela conseguiu decretar o MAN um território livre dos artistas. Então, houve shows para anistia, e a guarda do MAN protegia da guarda militar. Então, era um território livre mesmo. Né? Graças a Deus, nós, com todos os percalços, estamos numa democracia, não estamos precisando ainda de um território livre, né? Porque todos, depois da pandemia, espero que serão, mas não é ser nostálgico, mas e também entender a necessidade de cada época. Né? É claro que é diferente, né? Agora, né? Os piques são diferentes. E trazer um público jovem é uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso que você coloca, na verdade, é muito em linha com o que eu penso, né? Que público a gente quer atingir? Assim, não querendo, fazendo uma correlação com um Parquelage, né? A gente tem um público jovem, que é exatamente isso que você falou, frequenta aquela piscina, frequenta o bar, participa do dia a dia das aulas, né? A gente criou depois o Parquinho Laje, que era uma escola para criança. Então, eu acho que o MAN ele tem um papel fundamental agora de realmente criar de novo o interesse dessas crianças, desses jovens, né, a voltarem a participar da nossa vida cultural e frequentar aquele espaço, porque eles são o nosso futuro. Né? Assim, eu acho que a gente tem que investir neles. Né? O meu foco de investimento são em crianças, adolescentes e também projetos artísticos periféricos, né? Que eu acho que é também muito importante, Lauro, o MAN olhar para fora. Né? Então, assim, o MAN olhar para fora do museu. Né? A gente tem que olhar, a gente tem que entender que existe projetos culturais muito interessantes, muito importantes, em que não tem ajuda nenhuma do governamental.
né? E um equipamento como o MAN, de que forma ele pode ajudar o Galpão Bela Maré, o Lanchonete, né? O capacete, né? O capacete está vindo para dentro do MAN, né? É uma ação inédita que a gente está fazendo, trazendo uma residência que é uma das mais importantes do mundo, com certeza da América Latina, já trouxe mais de 400 artistas, sociólogos, pensadores estrangeiros. E a ideia, o capacete agora está dentro do MAN, com seus residentes trabalhando lá, com seminários sendo gerados de forma gratuita, com palestras, né, com discussões. Então, nesse sentido, eu acho que o MAN ele vai começar a exercer de novo esse papel de um lugar de discussão do que está acontecendo hoje, como uma forma de resistência também. Como o MAN passou pela ditadura e o Parque Lage foi criado no meio da ditadura em 75, que também era um local meio que blindado, né? Eu acho que o papel dos museus hoje é estar mais antenado com a modernidade, entendendo que a gente tem que ser mais social, tem que ser mais cultural, tem que ser mais sustentável, mais digital, né? A gente está passando por esse processo de digitalização, eu e você aprendendo rapidamente como isso funciona e já percebendo que é um caminho sem volta, né, Lauro? Não tem como a gente voltar, assim, não dá para você fazer mais uma exposição e não ter ela filmada digitalmente ou o seminário não aparecer no seu canal digital. Eu acho que o museu mais experiencial é fundamental para trazer essas pessoas de volta a estar frequentando, né? Claro, e o MAM, né, pela arquitetura, ele é um dos prédios mais bonitos do Rio, né, se não o mais bonito. E ele tem uma estrutura generosa que pede um público maior, né? O MAM vazio é melancólico, né? Eu fui algumas vezes, quer dizer, eu frequento o MAM sempre, e realmente ele, quando tem pessoas, ele floresce. Houve uma exposição belíssima, das melhores exposições do ano passado, do Carlos Vergara, né? Que Linda. a todo mundo, né? Porque ele ocupou aquele grande vão com maestria, né? E não é fácil, né? Ocupar aquele paredão, né? E tudo. E o MAM parecia, quer dizer, estava com muita gente, né? E o museu realmente ganha. Ele é feito para isso, né? E essa questão também de ser ligado à educação é ótimo, é realmente ótimo. Assim, a gente lá tem uma situação muito atípica, né? Porque você tem um museu, que você tem uma cinemateca, você tem uma casa de espetáculo, que é o Vivo Rio, que eu acho que é o único museu do mundo que tem uma casa de espetáculo conectada diretamente, é uma pontezinha ali, né? Você tem toda essa parte monumental de exposição, né? Então, e é do lado do aeroporto. Né? A gente não pode esquecer, Laura, que a gente está a 6 minutos a pé de um aeroporto que é um dos mais movimentados do Brasil, recebe quase 9 milhões de pessoas. Né? Então, a nossa ideia é criar uma oportunidade para esse público do aeroporto também frequentar o MAN, porque cada vez mais as pessoas não querem ficar em aglomeração. E como você colocou muito bem, o MAN, infelizmente, ele não tem tido um público nos últimos anos muito grande. Assim, o MAN recebeu ano passado 50 mil pessoas. É o que eu no Parque Lage recebia por mês. Eu acho que na Casa Roberto Marinho eu não sei qual o número, mas vocês devem receber quanto? Olha, nós tínhamos 200 pessoas dia. Eu estou me esquecendo do cálculo, mas por mês eram 6 mil 6 pessoas. mil pessoas. Então você 72 mil, 80 mil, por aí. É, Por aí. O então, final assim, de semana não cheio. Mas é não, completamente diferente. Né? Lá exatamente. E o mais... seu local é mais difícil de desculpa, mas a Sim. Casa Roberto Marinho, para você chegar de carro, tudo bem, mas você chegar com transporte público, você tem até o ônibus. Mas não é do lado do centro da cidade, do lado do aeroporto, né? Um lugar que não é passagem, nem ele é próximo ao Corcovado, isso é bom. Né? Verdade. Ali para e dá para fazer uma visita. Mas, efetivamente, agora, uma coisa que eu estimo que precise é ter segurança, né, para que as pessoas exatamente possam usufruir
do aterro, daquele jardim do Burle Marx, né? Porque um dos grandes problemas também do MAN é que as pessoas têm receio de ir, né? Quer dizer, tem mesmo estacionamento perto, mas tem que andar um pouquinho. O que a gente está fazendo nesse sentido? Acho que foi um ótimo ponto que você colocou e que realmente é sempre uma questão, né, das pessoas que moram lá embaixo, que dormem, essa insegurança. Né? Então, como a gente está encarando isso? Nós contratamos uma empresa de limpeza que cuida da área externa do museu agora, então isso é uma prerrogativa da prefeitura. Né? Só que como a prefeitura não faz, nós assumimos isso até porque é o nosso quintal. Né? Então, acho que é fundamental a gente assumir isso, porque você começa a ver um museu como você começa a chegar e andar. Né? E aí você vê tudo sujo, já te dá um aspecto, infelizmente, muito ruim. Né? Então, nesse sentido, a gente está cuidando da limpeza, aumentamos a segurança do museu também, a gente mudou a empresa de segurança, estamos botando uma pessoa com um carro ali perto do viaduto, né, que é aquele viaduto que você chega direto no VLT e no centro, que é a porta, exatamente. É o viaduto com a curva mais bonita e mais suave. linda, exatamente, exatamente. Então, assim, a gente aumentou já a segurança em 50%, e tem uma coisa muito boa, que foi a criação desse aterro presente, como tem o Leblon presente, tem o Ipanema presente, tem o aterro presente. E, ao longo do dia, geralmente fica 2, 3 ou 4 guardas do aterro presente ali. Então, o que eu posso passar para todos é que o MAN ele hoje está muito, mas muito mais seguro do que estava antes. Né? Desde que eu entrei lá no início do mês de janeiro, né? No meio até hoje, não tivemos nenhum problema, nem perto disso. Né? E a nossa ideia é realmente, cada vez mais, se preocupar com esse entorno, até criando projetos sociais para esses moradores de rua, integrando eles ao museu também, né? Que eu Eles acho que é uma coisa importante. até auxiliar, né, Na limpeza, exatamente, exatamente. Mas assim, mas é algo fundamental essa tua colocação. Um trabalho que você tem que articular as pessoas no mais alto escalão da sociedade e também os assistidos, né? Quer dizer, para fazerem parte desse esforço, né? Que para o Rio de Janeiro é fundamental. E quando nós vemos, por exemplo, o que aconteceu com o MASP, que talvez nunca tenha estado num estado tão precário, né, como o MAN do Rio, mas o MASP também atravessou uma época muito ruim. Né? E com uma boa administração, mais moderna e tudo, é um museu excelente, né? Não só de curadoria, público, de tudo. Né? Eu acho que você me deu aí uma deixa muito boa para falar do MASP, né? Que eu acho que o MASP sofreu, como o MAN sofreu, quando o Heitor assumiu, tinha 10 milhões de dívida, né? Era um museu que estava, de certa forma, largado, entre aspas, né? Nunca o MASP foi largado, como o MAN também. O MAN sempre atua, mas pode atuar de uma forma muito mais intensa, né? Muito mais forte. Então, a nossa ideia agora, com essa mudança de gestão, né? E eu trouxe pessoas novas para a nossa equipe, muito boas, a Lucimara Letelier, que é a nossa diretora adjunta institucional, Luiz Marcelo, Mário, para a nossa área de comunicação. Então, assim, essa nova estrutura organizacional, ela está muito comprometida, né? Muito engajada com esse processo, primeiro também de transparência. Né? Eu acho que é muito importante, né, cada vez mais, a gente entender que todos os patrocinadores ou a sociedade como um todo, ela quer conhecer o teu trabalho, entender o que você está fazendo para poder apoiar. Claro. Né? E cada vez mais a necessidade de um apoio no governamental a gente tem agora, já que, infelizmente, nesse governo que a gente vê pela frente, a cultura ela é relegada a quase nada, né? Não é um foco do governo. Então, a iniciativa privada e as pessoas físicas elas vão ter um papel cada vez mais relevante
na sustentabilidade financeira dos equipamentos culturais, e eu coloco uma nisso, né? Porque é um museu que, como você sabe, não é barato, né? Só a gente abrir a porta do museu, mesmo sem público, é caro, né? Por toda a estrutura monumental que a gente tem, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gestão é a chave do sucesso, sim, desses projetos culturais, né? E como você colocou no início da nossa conversa, eu acho que esse meu expertise de ter trabalhado muito na iniciativa privada, né, com empresas, fazendo operações estruturadas no mercado financeiro e ser um apaixonado pela arte, entender a arte como uma das coisas mais importantes para a nossa sociedade evoluir, né, com a sua pluralidade, heterogeneidade, né, com a sua sensibilidade. Eu acho que isso é um conjunto muito bom de expertise que me traz realmente, acho que uma percepção, às vezes, melhor nessa questão da gestão, né? Porque a gente não pode ser naif. Sem dinheiro a gente não faz nada, né, Laura? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa captar, né? E para captar você precisa ter um plano estratégico bem montado, com transparência, com começo, meio e fim, mostrando como é que é a sustentabilidade de médio, curto e longo prazo. Porque ninguém quer ajudar o museu, você não sabe amanhã se ele vai estar aberto, né? E qual é a programação de amanhã. E eu acho que o MASP ele conseguiu fazer isso, né? Como a Pinacoteca, apesar de ser um equipamento do Estado de São Paulo, né? Também tem uma gestão muito, muito boa. Gestão de OS, né? Se não me engano. Exatamente, é uma OS lá, né? Então, assim, o meu grande desafio agora e trabalho é ter realmente uma gestão contemporânea para o que a gente está vivendo, né? Mas, Fábio, eu não vou saber citar quem escreveu o artigo, mas foi no The Economist, há uns 8, 10 anos, que havia um ensaio falando que uma das questões que os executivos de empresas e tudo deviam prestar atenção era na gestão de espaços culturais, porque eles apontavam como algumas instituições, né, lá da Inglaterra, da Europa, mas fizeram modelos de gestão também, né? E o executivo, né, o diretor de museu, tem que ser uma pessoa absolutamente flexível, né? Não pode ser só um curador. E assim, uma coisa interessante, né, nessa minha mudança de eixo de vida, né, de trabalho, é porque quando você trabalha, particularmente até no mercado financeiro, né, você analisa o mundo de uma forma financeira, né, buscando resultados, né? E quando você analisa as empresas, qual é o lucro que ela vai dar? E sempre com metas cada vez mais agressivas, né? E a cada semestre, a cada ano, você zerava a tua meta, você tinha que reconstruir tudo, né? Quando você está trabalhando num equipamento cultural, você tem que entender que resultado é importante, mas qual é esse resultado? O resultado é quanto mais você engajar o seu equipamento, quanto mais você ajudar a sua sociedade a perceber, né, que a importância daqueles movimentos culturais ou daquelas ações vai fazer com que a vida dela seja melhor, né? Aí você está atingindo o seu objetivo. A gente não tem que dar lucro, mas a gente tem que gastar bem os nossos recursos, né, em que a gente arrecada. Não, é porque no Brasil nós somos muito bons de criar instituições, né? Mas somos muito incapazes, às vezes, de mantê-las, né? Então, você tem que decolar o avião, mas tem também que dominar para que ele siga, né, em velocidade. Você coloca uma coisa que é muito interessante, porque é muito fácil você construir um museu, né? Agora, vai manter o museu, né? Quando você constrói um museu, você fala assim, vou gastar 50 milhões, 100 milhões. Só que depois você tem que arrecadar 15, 16 milhões por ano pela vida inteira do museu para manter ele funcionando, entendeu? Então, muitas vezes, a gente constrói novos equipamentos culturais sem entender
que a questão da estratégia, né, financeira para você manter aquele equipamento cultural é tão importante quanto construir o equipamento, né? Porque não adianta você só construir o equipamento se você não consegue mantê-lo, né? Então, eu acho que muitas pessoas falam em criação de novos museus, mas eu acho que isso tem que ser repensado porque a gente tem tantos equipamentos culturais importantes que hoje não conseguem se manter, né? E, então, assim, por que essa nova construção não vem numa nova gestão desses equipamentos que a gente já tem, com uma requalificação, com uma estratégia diferente para potencializá-los, né? Concordo plenamente. E muitas vezes são instituições que têm um corpo técnico bom, né? As pessoas já estão treinadas, né? Você só precisa. Um episódio do Paço que eu tenho orgulho foi que nós conseguimos uma reforma pelo BNDES. Inclusive porque o Paço não tinha ar-condicionado, havia muitas coisas muito precárias. Mas aí nós fomos tão corretos na execução que o BNDES começou a ter uma relação conosco e, num determinado momento, eles perguntaram: você não tem aí uma exposição que você pudesse fazer no Paço e fazer no BNDES? Aí eu falei: olha, eu acho que o BNDES podia dar o exemplo de, ao invés de criar o seu centro cultural, né, se associar a espaços instituídos, né, que no caso eram ligados ao governo federal. Então, durante 2 anos, foi na época do Fernando Henrique, né, mas o Paço era o espaço cultural do BNDES, que importava o quê? Uma grande exposição por ano, uma grande exposição que não fosse de mercado, que o mercado não se interessaria, que tinha pesquisa, etc., e uma quantia mensal, né, que nos mantinha. Nós estávamos resolvidos com a manutenção, né? Isso era bom, né? Eu herdei do Paço 2 coisas muito boas: a boa gestão que o Paulo Sérgio Duarte havia feito, né, que era colocou o Paço em evidência e tudo, e a outra era o bom estado do prédio e você ter as despesas pagas, né, que já é uma grande coisa. Pô, isso aí é uma vantagem. Pois é. Aliás, foi curioso, quando eu fui nomeado para o Paço, eu formei um conselho. E esse conselho tinha várias pessoas, né, arquitetos, intelectuais, e tinha o Áquila. Aí o Áquila que me pediu: Lauro, vamos conversar fora daqui? Aí eu falei: vamos. Aí ele começou a falar: olha, o Paço é rico. Né? Aí ele começou a relatar a experiência que ele achou do Parque Lage, né? Que tinha que comprar lâmpada. Era uma... Mas assim, o que você está colocando é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a gente tem exemplos lá fora, né, de grandes corporações que realmente assumiram esse papel de patrono de determinados museus, em vez de criar o seu próprio museu, né? É exatamente por isso. Vamos pensar aqui, se na gestão mundial o que tem mais sido falado, né, para uma eficiência é você terciarizar, né? Então você terciariza a limpeza, você terciariza a segurança, você terciariza tanta coisa. Pô, você querer construir um museu, né, uma empresa para ser seu, pô, é uma coisa que não faz sentido, porque não é expertise deles, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a gente tem um espaço no Brasil muito grande dessas grandes corporações assumirem um papel mais estratégico, encampando equipamentos culturais, né? Falando que são seus também, com patrocínio forte, entendeu? Já que a gente sabe que, como eu já falei, o governo não vai ter recurso para fazer isso. Né? E entender aquilo como uma extensão da sua empresa, né? Que os funcionários podem participar de alguma forma, né? E que isso, sem dúvida, vai ser importante no médio e longo prazo para a construção da nossa sociedade. Só que, para isso, como você colocou bem também, é transparência, é cumprir com o que foi acordado. Então, o trabalho bem feito que você fez junto ao BNDES trouxe vontade e segurança para eles. Olha, eu confio na gestão do Lauro, o equipamento, Paço Imperial é um equipamento importante para o Rio de Janeiro, é perto do BNDES, né? Vamos apoiá-lo. E é exatamente
esse exemplo que você está dando é o que eu quero fazer no MAN, né? É trazer essas empresas para cada vez mais entenderem a importância do museu, a importância de um equipamento cultural socialmente engajado com a cidade, com uma gestão transparente, com balanços auditados, né, com toda a programação sendo já, de certa forma, previsionada para 2, 3 anos, né, em que a empresa fale, olha, isso eu quero investir, nesse tipo de gestão eu quero investir. Né? Porque, no final, você investe também na gestão, né, Claro. Lauro? E crie confiança também, né, na curadoria de arte da instituição, né, no corpo técnico de pesquisa. Né? Eu acho que é muito importante, né? Muito importante também a empresa não querer interferir na programação, porque aí é um desastre. Né? O público percebe, né? Enfim, é o único cuidado maior que eu acho, né? É esse. Mas Esse é o grande cuidado, né, Lauro? Das empresas não quererem curarem, né, os espaços culturais. Sim. Né? Cada um na sua especialidade. Né? Mas eu acho que, assim, nesse ponto que você coloca, o MAN está fazendo um movimento agora inédito, né? Quase inédito no Brasil, né? Que exatamente, que é uma chamada aberta sul-americana, internacional, para a gente estar trazendo um diretor artístico, né? Então, ele não vai ser só curador, ele vai ser um diretor artístico em que a responsabilidade dele, além de curar o museu, né, a coleção, né, as exposições, é fazer as áreas que a gente tem artísticas do museu trabalharem juntas, se conectarem, que é a Cinemateca, com o pessoal do educativo, com a museologia, né, com a nossa área da biblioteca e documentação. Então, não é o Fábio que escolhe, né? Não sou eu que vou decidir quem vai ser ou não. É um grupo de pessoas que vai analisar todas essas propostas que estão sendo enviadas, né, para a gente conseguir entender qual é a melhor proposta, né, entendendo onde a gente quer estar nos próximos anos para o museu. Né? Então, isso é uma coisa, eu acho que muito importante, porque traz uma transparência também na forma de gestão, né? E não é uma decisão, né, de uma pessoa só. Né? Eu acho que isso é muito importante e, só para salientar, dentro desse processo vão existir 2 comitês, um comitê formado por pessoas do museu e um comitê de artistas, curadores e pessoas de outras instituições que vão estar trabalhando em conjunto com o museu para estar escolhendo essa pessoa. Então, a gente também está trazendo uma visão externa para nos ajudar nesse momento, né? E eu estou muito animado com essa oportunidade, né? Eu coloquei a minha cadeira, Fábio, aqui em casa, nessa posição. Eu, em geral, faço as conversas. Eu vou trocando na sala. Mas hoje coloquei aqui para você ver esse trabalho. Foi a primeira coisa que eu reparei, né? Lindo esse trabalho, né? Que foi um trabalho meu, que eu fiz em 78, na área experimental do MAN. E era um trabalho... O MAN fazia 24 anos de utilidade pública. Então, a pergunta era exatamente essa. É um museu? É um instrumento de utilidade pública? O artista é? Enfim. E a exposição era vasta, né? Tinha sempre uma foto do museu, uma foto de cotidiano do Rio, mas esse letreiro fazia parte. Agora é MAMA, porque ele também havia uma certa crítica de você achar que as instituições tinham que sustentar artistas, né? Então, tinha já uma discussão assim. E é curioso, porque eu também propunha a implosão do MAN, mas não física, naturalmente, né? A implosão no sentido de se repensar. Né? Perfeito. Você aí... até acha, quer dizer, é um texto, eu tinha 24 anos de idade, mas, enfim, é gozado, a gente na vida, às vezes, a gente procura sentidos, né?
mas eu acabei, né, numa carreira de curador, diretor, né? E é um pouco o que eu propunha lá atrás. Eu acho que a arte ela está sempre num processo de descoberta, né, e de mudança, né. A gente recentemente, infelizmente, viu o falecimento, né, do Abraham Palatinic, né, esse artista genial, maravilhoso, que até o final da sua vida estava redescobrindo os processos, mudando a sua forma de pensar, e isso sem dúvida nenhuma, ativo que a arte tem, que eu acredito que até as empresas deveriam, né, se utilizar mais, né? E o Palatinic ele fala, né, toda empresa deveria ter um artista para ajudar, né, a desvendar alguns processos, né, a trazer uma inventividade, uma forma diferente de ver o problema, né? E eu acho que o papel do museu é estar conectado nesse sentido, Lauro, com o que está acontecendo no nosso dia a dia também, né? Esses problemas que o nosso país vivencia hoje em dia e que são muito graves, né? Um problema de desmatamento, né? Acontecendo de uma forma absurda, né? Dessa questão de grilagem de terra, um problema político que a gente vê a democracia sendo questionada, um problema de censura de novo, né? Que eu passei lá no Queer Museu, mas consegui lutar por isso, mas assim, uma coisa que a gente nem imaginava voltar, né, a acontecer nos dias de hoje. Então, eu acho que o museu ele precisa assumir um papel também de vanguarda e de liderança no questionamento, né, com as suas exposições, com seus debates, né, desses movimentos que estão ocorrendo, né, no nosso dia a dia, né? Havia, Fábio, você vai ver aí, ou já te falaram, a área experimental, né, que lançava artistas mais de vanguarda e de ponta. Ou teve uma exposição do Cildo Meirelles, magnífica, Lígia Pape, Ivens Machado, Anabela Geiger, enfim, quem você pensar expôs. E que era uma área exatamente para ser experimental, né? Quer dizer, que você estava questionando as coisas, É, era papel. Né? Nesse sentido, eu tinha até conversado muito com os curadores do museu, da gente voltar com essa área experimental, né? Eu, E ter mais áreas experimentais, né, Laura? Eu acho que, assim, eu vejo que o MAM ele tem uma história que eu acho que é única no Brasil como museu, né? Eu acho que, se a gente for comparar com os outros museus, a história do MAM realmente, eu acho que se não é a mais importante, é uma das mais importantes por todos esses artistas que passaram por lá, na época que o Rio era a capital, né? O Rio era a efervescência cultural do Brasil, né? Então tudo foi meio que os grupos, né? Grupo Frente, né? Todas as gerações foram criadas ali no Botequim do Man, nessas áreas experimentais. E o museu perdeu um pouco isso, né? muitas Então, vezes foram montados na Cinemateca, né? Filmes de Glauber, Nelson Pereira, os copiões eram passados lá, com certeza. E explorar essa história sem ser nostálgico, mas mirando o presente, né? É uma boa forma. é isso que a gente quer, assim, criar espaços para artistas sem galeria, os jovens artistas começarem a entender que o MAN é deles também, né? O MAN é de todos nós, né? Acho que o nosso grande objetivo com essa nova gestão é criar um sentimento de pertencimento à nossa sociedade, né? Do MAN, né? O MAN é um equipamento da cidade, né? É um prédio, como você falou no início, é um prédio histórico que, infelizmente, com a suspensão da UIA 2020, né, a gente adiou várias ações que a gente estariam ocorrendo no MAN, né, que seriam muito importantes para o ano que vem, mas que a gente vai conseguir fazer. Mas esse prédio histórico, né, e essa história, ela tem que ser recontada, né, como você diz, né? Vamos pensar, vamos pegar o que foi de maravilhoso, né, no Aquelas, passado e recontar para frente de uma aquelas nova forma, né? que o Aloysio Magalhães falava, né, que no bodoque, né, no estilingue, quanto mais você recua a borracha, a pedra vai mais longe, né? Então é olhar para trás, mas
mirando o presente e futuro. Pô, maravilhoso essa. Pô, perfeito. Vou usar essa tua analogia que eu achei incrível. Porque é isso que eu tô. É assim, eu entrei. A primeira coisa que eu realmente olhei lá é: vamos voltar com o Bloco Escola, que foi o início do MAN. O MAN se iniciou, né? 48 foi a fundação, mas ele se iniciou em 56, 57 com o prédio do Bloco Escola. Né? Então, isso é uma coisa que é um patrimônio e um ativo que as salas de aula estão lá montadas. O que a gente está fazendo é limpar a Cinemateca, tirar os filmes que estão lá dentro, as obras, e a gente já vai voltar a funcionar. Não, e eu acho que se você for ver números, né, depois que o Bloco Escola parou, a frequência do MAN caiu muito, né, e não se renovou. Com certeza, não tenho dúvida. Fábio, olha, toda sorte do mundo, né, para você, para a nossa cidade, para o MAN, e super obrigado pela disponibilidade dessa conversa. Não, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, é ótimo, porque, como eu falei no início, eu sempre aprendo muito. Né? Acho a Casa Roberto Marinho um equipamento fantástico, parabenizo, né, eles por terem criado a Casa Roberto Marinho, que sirva de exemplo para outras famílias que têm uma coleção importante, também criar esses equipamentos culturais tão importantes para uma cidade que é quase que o berço da cultura brasileira. Né? E quero fazer muitas parcerias com você. Né? O MAN está aberto a fazer parcerias, usar a coleção. Né? A nossa coleção, você fica à vontade para utilizar quando quiser. Olha, você leu meus pensamentos. Nós podemos, quer dizer, fazer recorte, união de coleções, né? Fazer exposições nos dois lugares, enfim. Ativações, com certeza. Muito. Vamos fazer isso. E não é papo de carioca. Não, você sabe que comigo não é, né? A gente fala e faz, né? Nós somos cariocas. Caxias, né? Isso aí, olha, muito obrigado, hein? Obrigado, Laura. Um grande abraço. Tchau.